Estamos ao vivo. Depois de tanto tempo, né? Eu dei uma sumidinha aqui desse espaço, desse lugar que há um tempo atrás eu recebi uma palavra em relação a esse espaço aqui. E Deus falou assim: eu quero que você me honre no meu altar, não no seu altar. E eu entendi que ele estava dando um direcionamento aqui para esse Instagram. E a gente obedece, né? Fé não é a gente dizer que ama a Deus, fé é a gente obedecer. Abraão, quando escutou a orientação de Deus, Abraão não adorou a Deus ali ou só disse eu te amo. Abraão, ele de fato saiu, ele se movimentou em cima daquela orientação de Deus, e a gente faz a mesma coisa. Então eu vou pedir que logo aqui no início dessa live que você compartilhe com quem vier no teu coração agora, não para uma visibilidade, né? Porque eu quero que Deus esteja aqui, eu quero que Deus veja isso, eu não estou fazendo, né? E eu insisto com isso no meu coração, para que outras pessoas vejam, mas é para uma obediência em relação àquilo que ele me pediu. O enviar é para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra, a esse alimento. E eu acho muito importante que outras pessoas tenham algo tão precioso, porque a palavra, ela alimenta a nossa alma. Às vezes a gente espera que a palavra transforme a nossa carne no estalar de dedos, mas a palavra, ela primeiro vai transformar a sua alma, para depois ela transformar a sua carne. A mudança acontece primeiro dentro, e aí depois ela é externalizada. Então aqui agora eu vou fazer uma oração e vou entregar esse momento para Deus, e adiante a gente começa aqui com Provérbios 11, tá bom? Então, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, em obediência. Eu entrego esse momento a Ti, Pai, que o Senhor nos preencha, Senhor, de toda sabedoria, de toda humildade, Pai, que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu Espírito abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que o Teu Espírito se manifeste aqui agora, Pai. Eu repreendo toda distração, Pai. Eu repreendo, Senhor, todo pensamento contrário a Ti, Pai. Eu repreendo tudo, Senhor, que possa desviar o nosso foco, Pai, em nome de Jesus Cristo. E peço, Senhor, que a Tua palavra se manifeste no simples, Pai, que a Tua palavra se manifeste, Pai, na simplicidade das minhas fraquezas, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos esse momento, consagro essa live em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém e amém. Vamos lá? Hoje, no estudo que eu estava fazendo, essa live ela vai começar com uma pergunta, e é uma pergunta que confronta, né? E primeiro eu fui confrontada lá atrás, e eu espero que essa live seja uma live de confronto para muitas pessoas. E eu estava até falando com Deus esses dias, eu falei: Deus, qual é a palavra, qual é o assunto, né? Porque a gente que estuda a Bíblia, são muitas chaves, são muitas coisas que Deus entrega. Só que eu perguntei para ele: qual é o direcionamento da Tua palavra para mim? E naquele momento ali, ele me direcionou para o casamento. E ele me fez a seguinte pergunta: o que é o casamento para uma mulher mediana? E eu faço essa pergunta para você: o que é um casamento para uma mulher mediana?
eu queria que você respondesse isso de uma forma bem sincera para você. O que é um casamento para uma mulher mediana? O que é ser uma mulher mediana? Porque quando a gente vai no mercado e a gente vê uma fruta metade podre, metade boa, a gente não quer levar aquela fruta para casa. A gente sabe que aquela fruta não vai conseguir nutrir da forma que necessita, na forma que precisa, né? Porque a parte podre, ela vai causar uma inflamação, né? Até esses dias atrás eu vi que pode ter uma manchinha na fruta de fungo, pode ter uma manchinha no brócolis, que aquela fruta ela já está por inteiro infectada. Se você come aquilo, aqueles fungos eles vão acabar te prejudicando. E eu pensei comigo, nossa, se em uma fruta, uma manchinha já mostra que aquela fruta vai causar um mal dentro da pessoa, a pergunta que Deus me fez é: o que é o casamento para uma mulher mediana? E eu pensei comigo, se uma fruta com um pedacinho ali podre já vai causar um mal absurdo dentro de mim, imagina metade dela podre. E se a gente não aceita levar essa fruta para dentro de casa, consumir essa fruta, por que a gente aceita se tornar mediano dentro da nossa casa? Por que a gente aceita se tornar uma pessoa mediana dentro da nossa casa? E essa pergunta, ela me confrontou por muito tempo. Porque a gente acaba cobrando das pessoas que estão à nossa volta. A gente acaba cobrando das situações que estão à nossa volta o tempo inteiro. A gente cobra o tempo inteiro a perfeição das pessoas. A gente cobra o tempo todo um alinhamento para quem está ao nosso lado ali, um ajuste no caráter, um ajuste na personalidade, um ajuste na forma de lidar com as coisas. A gente está cobrando o tempo todo. Mas a gente não observa que a gente tem sido mediano em várias situações. A gente tem sido mediano com tudo que a gente já aprendeu, né? A gente tem sido mediano. E se eu não aceito que uma fruta seja metade podre, metade boa para entrar dentro da minha casa, por que eu vou aceitar ser mediana com aquelas pessoas que estão em volta? E foi essa pergunta que Deus me fez. Será que você pede tanto que as pessoas sejam alinhadas àquilo que você está aprendendo, alinhadas com aquilo que você está desenvolvendo, mas na hora de você lidar com essas pessoas, o ser mediano para você não te incomoda? E eu pensei comigo, mas como? Como que eu estou sendo mediana, né? Porque a gente tem que se fazer essa pergunta. A sabedoria vem da gente refletir e da gente começar a desenvolver um raciocínio em cima daquilo que a gente está refletindo. Salomão, por muito tempo eu fiquei me perguntando, como que eu faço para ser sábia? E eu fui procurar o termo sabedoria no Google. E lá estava dizendo que para a gente ser sábio, a gente tem que parar, observar e refletir sobre determinada situação. E o ato de refletir e observar vai fazer com que a gente conteste determinadas linhas de raciocínio ali, para a gente conseguir trazer aquilo para a nossa vivência, para a gente conseguir executar aquilo. Então a palavra, quando eu leio a palavra, eu preciso entender como eu coloco a palavra na prática. Porque o alimento ele vai, eu vou comer o alimento e ele vai nutrir
o meu organismo, que vai fazer com que o meu organismo se desenvolva mais forte, né, dependendo daquilo que eu como, e vai me dar capacidade em várias coisas, né, vai me deixar mais inteligente, vai me deixar mais forte, vai me deixar... Então, quando eu como um alimento, aquele alimento, ele precisa entrar e causar uma transformação. O alimento que eu como, ele precisa gerar uma transformação dentro de mim. Se esse alimento que eu como não gera uma transformação, e eu ficar comendo esse alimento, mas ele não gerar nenhuma transformação, ele não nutrir, ele não me deixar mais saudável, vai chegar um momento em que eu vou ficar debilitada, vai chegar um momento que eu vou começar a ficar com anemia, que eu vou começar a ficar com as vitaminas ali, vai começar a baixar, e eu vou começar a deteriorar meu organismo. Então, todo alimento que eu como, ele precisa nutrir, ele precisa causar uma transformação dentro de mim. E a palavra precisa fazer a mesma coisa, porque Jesus fala que a palavra é o pão. E esse pão, quando ele entra, ele precisa causar uma transformação na prática. Ele não pode ser só um alimento que eu vou olhar, eu vou achar o alimento muito bonito, eu vou achar ele um pão bonito, vistoso, mas eu não vou comer ele. Eu não estou comendo a palavra se aquilo não está gerando uma transformação dentro de mim. Então você precisa começar a se perguntar se você realmente está lendo a palavra, se você realmente está recebendo palavras, ou se você só está vendo, se você está só lendo, ou se você está só achando aquilo bonito. Então, eu preciso ter esse discernimento. A palavra que eu estou recebendo, eu realmente estou comendo dela e ela está causando uma transformação dentro de mim? Ou eu estou só observando a palavra? Quando eu como um alimento, ele precisa causar um crescimento, ele precisa alimentar o meu organismo. A palavra da mesma forma. Como é que chama? Quando a gente só tem um termo que a gente usa para isso, que é quando uma pessoa está observando a outra e quando uma pessoa está observando a outra e tem um termo para isso, que é o admirar. Exatamente, quando eu admiro a palavra, quando eu recebo uma palavra que eu só admiro ela, mas eu não como dela, ela não vai causar nenhuma transformação dentro de mim. Quando eu só olho uma verdura, uma fruta, quando eu só admiro uma verdura ou uma fruta, mas eu não como, aquilo não gera um crescimento, aquilo não gera uma transformação no meu organismo. Quando eu só admiro a palavra, mas eu não trago a palavra para a prática do dia a dia, eu não estou servindo a Deus, porque eu não estou transformando a palavra que Ele me deu no meu caráter, na minha forma de agir, transformando palavras de vida eterna. Então, quando ele diz que a palavra é de vida eterna, ela tem que gerar vida. Se eu só admirar a palavra, não tem como ela gerar vida em mim. E ela gera vida quando eu pego ela do conhecimento, daquela fase
daquela dimensão de conhecimento e trago ela para a prática. Por isso que numa faculdade de medicina tem as aulas teóricas e tem as aulas práticas. E quando uma pessoa está fazendo uma faculdade de medicina, né, eu já atendi várias pessoas que cursavam faculdade de medicina e elas passavam ali por um longo período de teoria, de ler, de observar, de refletir, mas chegava um momento que elas tinham que praticar aquilo. Todo aquele conhecimento que foi mastigado ali precisava ser engolido para que mais na frente elas conseguissem executar aquilo que foi aprendido e abrir uma pessoa e costurar uma pessoa. Se elas ficassem só na esfera de conhecimento, de teoria, e não passassem pela prática, elas jamais estariam aptas a exercer a medicina sem ter que ter um profissional ali em cima o tempo todo orientando e falando que tá errado, que tá certo. Então, eu entendo que assim como uma faculdade de medicina é a palavra. Existe um momento em que eu vou ler isso aqui e eu vou entender como uma teoria, mas existe um momento em que eu vou ter que colocar na prática. Se eu não estou trazendo o que eu estou lendo na Bíblia, o que eu estou recebendo de Deus para uma prática, eu não estou crescendo como pessoa. Se eu recebo várias promessas dentro da igreja, mas eu não consigo transformar a minha alma e conhecereis a verdade, em João 8:32, salvo engano, e conhecereis a verdade vos libertará. Existe uma prática no libertará. Libertará para quê? Para que a palavra vai me libertar? Quando uma pessoa está presa, ela age de uma determinada forma. Ela não tem liberdade de ação, de pensamento, ela não tem liberdade porque ela não vê nada, ela só vê aquilo. Quando uma pessoa está dentro de uma cadeia, ela só vê a cela. Ela não consegue contemplar mais nada ali fora. E em João 8, quando a pessoa não conhece a verdade, ela está dentro de uma cela, onde ela não tem perspectiva de mais nada a não ser aquilo que ela aprendeu quando ela era menor. E ela só vai colocar aquilo em prática, mais nada, ela não vai se desenvolver. Mas quando a palavra fala, e conhecereis a verdade vos libertará, é que a verdade vai te libertar para novas linhas de raciocínio, para novos pensamentos, para novos desenvolvimentos. A palavra ela vai expandir a sua consciência. E você não vai conseguir mais agir como você agia. Porque aquilo ali vai ser pequeno, pequeno comparado com a qualidade e o tamanho daquilo que foi entregue para você. Então, uma pessoa, quando ele conhece a verdade ele precisa libertar essa pessoa para novas ações. Se a pessoa que lê a palavra, que recebe a palavra, não consegue mudar a sua rotina, se essa palavra não altera a rotina, se essa palavra não altera o dia a dia dessa pessoa, não tem como a palavra matar a velha natureza. Porque o bom alimento, ele causa um crescimento.
Se a palavra não estiver matando a sua velha natureza, você não está se alimentando, você só está contemplando a palavra. E Jesus não mandou a gente contemplar a palavra. Jesus mandou a gente obedecer a palavra. O obedecer vem de mudar as suas ações. Se você não muda as suas ações em relação àquilo que a palavra está pedindo, você só está contemplando, você só está admirando. E admirar não mata a sua velha natureza. Então aí a gente já pode pegar o que eu estou dizendo em relação à fruta mediana. E aí vocês fazem essa pergunta. Responde aqui para mim, por favor. Você tem sido mediana na sua entrega? Você tem sido mediana naquilo que você faz para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe? Você tem sido mediano para o seu chefe? A sua entrega tem sido uma entrega de que eu vou tentar fazer tudo o que eu posso aqui agora? Ou tem sido uma entrega do que eu vou fazer até chegar no ponto do limite do meu conforto? Eu vou fazer até chegar no ponto do limite do meu conforto. Você tá entregando até chegar no limite do seu conforto, você não consegue exceder isso. Você não consegue matar a sua velha natureza e entrar num desconforto da obediência, porque a obediência, ela nunca vai ser confortável. Porque a obediência à palavra, ela vai te levar para um novo nível, aonde você vai se desprender do que é a sua velha natureza, daquilo que não serve a Deus no caráter e na personalidade, e você vai para um novo nível. Abraão teve que se desprender do conforto para obedecer. Ele teve que sair da terra dele. Ele teve que sair daquilo que ele estava fazendo, Porque quando a gente fala em terra, quando Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, não é só sobre geografia. Às vezes Deus está falando assim: para de fazer o que você está fazendo e começa a fazer aquilo que eu tô te pedindo para fazer. Sai daquilo que você já está acostumado, sai daquilo que já está pequeno para você e começa a me obedecer dentro daquilo que eu te pedi. O sai de sua terra é para você sair daquele conforto, porque a terra de Abraão gerava um conforto para ele. A terra de Abraão, ali ele tinha o pai dele, as terras do pai dele, ele tinha todo um conforto familiar ali. E quando Deus pede para ele se desprender daquilo, é para ele se desprender do conforto e se lançar num lugar de dependência. E o seu lugar de dependência vai gerar milagres extraordinários. O seu lugar de dependência em Deus vai gerar milagres extraordinários. Quando Deus pediu para Abraão sair do lugar que ele estava, não é sobre geografia. Não é só sobre geografia. É sobre um lugar de conforto. A tua promessa, o cumprimento da tua promessa, está no lugar de desconforto que você não está. Que você não está confrontando. O cumprimento da sua promessa está no lugar de desconforto que você não está. Que você não está disposto a confrontar, que você não está disposto a se lançar. Se pergunte, você tem sido mediano? Faça essa pergunta para você mesmo.
na sua entrega, você tem sido mediano? E aqui vai falar assim: uma lição de 50 anos de desapontamento e tristeza. O que é o casamento para uma mulher mediana? Uma lição de 50 anos de desapontamento e tristezas. E o pobre homem enganado ao casamento por uma mulher intolerável deveria ter levado consigo um laço de forca para si mesmo. Entende o que isso aqui está querendo dizer? E o pobre homem enganado ao casamento por uma mulher intolerante deveria ter levado consigo um laço de forca para si mesmo. Vamos abrir em Provérbios 11, 22, que é a palavra hoje. Abre lá em Provérbios 11, 22. Eu vou esperar todo mundo abrir. Provérbios 11, 22 vai falar assim: como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é a mulher bela que não tem discrição. E esses dias eu tava conversando com uma amiga e eu falei: o que você vê nessa passagem? E ela falou assim: pra mim eu acho incrível quando a pessoa lê esse provérbio, como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher que não tem discrição. Eu acho incrível, porque eu perguntei pra ela assim: o que é esse provérbio pra você? Ela falou: é o que é. Eu falei: mas como assim é o que é? Como assim? Ele tá fazendo um comparativo aqui. Ele tá falando como uma joia de ouro no focinho de um suíno. Ele tá fazendo uma comparação. Ele tá fazendo uma comparação da joia no focinho de um porco com uma mulher bela. Ele tá fazendo o comparativo de uma joia no focinho de um porco com uma mulher. Por que Deus faria uma comparação nesse nível? Por que Deus compararia uma mulher a uma joia no focinho de um porco? E ela falou assim: não sei, é o que é. Eu não sei você, gente, mas eu tô com a boca toda ressecada. Por que ele faria essa comparação? Eu não sei se vocês já pegaram uma foto de um porco com uma joia ali no focinho dele e vocês tentaram prestar atenção vocês tentaram prestar atenção naquela joia ali, naquele focinho daquele porco. Não tem como. É impossível você prestar atenção na joia de um focinho de porco, porque aquele porco, a nojeira daquele porco, o tamanho daquele porco, o porco não vai conseguir te deixar prestar atenção naquilo. Aqui vai falar assim, ó: a beleza não é tudo. Se a mulher que a tem não sabe como agir. É difícil apreciar um anel de ouro no nariz de uma porca de 400 quilos, fedorenta, grunhindo, cabeluda. Mas esta é uma justa comparação com a mulher atraente sem a graça pessoal, para que possa ser uma companhia agradável. Então,
Quando ele faz essa comparação da joia no focinho de um porco com uma mulher bonita, é que ele tá querendo dizer assim: você ser bonita pro seu marido dentro de casa não vai fazer diferença se ele consegue enxergar só a sua intolerância, se ele consegue enxergar só a sua rispidez, se ele consegue enxergar só a sua grosseria, se ele consegue enxergar só a sua amargura, se ele consegue enxergar só você reclamando o tempo inteiro de alguma coisa. Não tem como a sua beleza, não tem como a parte boa de uma maçã podre chamar mais atenção do que a podridão ali, do que aquele fungo, do que aquela nojeira. Não tem como eu prestar atenção em uma joia, por mais que ela seja linda, no focinho de algo tão nojento. E às vezes, a sua natureza, a natureza daquilo que construíram em você, porque a gente é um amontoado de construção ali, né? Eu costumo dizer que quando a gente casa, tinha travado. Eu costumo dizer que não tem como, se a gente não tá disposto a levar para casa nenhuma fruta que tá com uma podridão ali, que dirá uma maçã, que dirá a nossa natureza. Então, se eu não aceito levar isso para casa, por que eu tenho que impor pro meu marido que ele deve aceitar o eu ser mediano? Não tem como. Se a gente for parar para ver, o ser mediano muitas vezes vai me colocar para contestar a verdade de todo mundo ao meu redor. Porque se eu sou mediano, já parou para perceber que as pessoas que são medianas são as que mais impõem a maneira com que o outro deve agir? O porco era um animal impuro, nenhuma quantidade de adorno poderia compensar essa deficiência fundamental. Às vezes a gente tem deficiências da nossa natureza, e foram deficiências que foram formadas pelos nossos pais. Foram deficiências que foram formadas pelos nossos pais lá na nossa infância. E a gente não tem culpa dessas deficiências. Às vezes, a pessoa não teve o pai para instruir. Às vezes a pessoa não teve a mãe para instruir. Ou às vezes essas pessoas foram totalmente ausentes. Às vezes, a gente recebeu instrução de pessoas tão ignorantes e foram as ferramentas que elas colocaram na nossa caixinha. Eu costumo falar que quando a gente casa, a gente leva uma caixa de ferramenta para dentro do nosso casamento. A gente leva uma caixa de ferramenta para dentro do nosso casamento. E essas ferramentas, elas foram criadas pelos nossos pais, pelas pessoas que envolveram a nossa infância ali. E na hora de resolver um problema dentro do casamento, e aquele problema ali, ele pede uma ferramenta que a gente não tem na nossa caixinha, a gente costuma... A pessoa, quando ela é cobrada em uma área onde ela não tem capacidade de entrega,
ela costuma ficar irritada. O subconsciente tenta proteger ela daquilo. O nosso subconsciente tenta proteger a gente toda vez que a gente é cobrado em uma área que a gente não é capaz de entregar. Então, muitas vezes, a gente é cobrado e se a gente não tem determinada virtude para cobrir isso, para cobrir essa falha no nosso caráter, para cobrir essa falha na nossa personalidade, a gente tenta chamar atenção para outra coisa. Então, se você é cobrada no ambiente que você tá e você não consegue entregar, você costuma se extrapolar de uma outra forma para tirar a atenção daquilo ali, porque você sabe que aquilo ali você não consegue entregar. Então, muitas vezes, dentro do seu casamento, você vai ser confrontada e você não vai ter ferramentas suficientes para lidar com aquilo. E ao invés de você procurar expandir, conhecereis a verdade vos libertará daquela caixinha, porque você não tem só aquilo ali para trabalhar. Você é uma pessoa em Cristo liberta, você consegue criar novas ferramentas. Com Jesus, com a palavra, você consegue comer ela e essa palavra ela consegue formar dentro de você novas ferramentas. A palavra ela consegue formar dentro de você novas maneiras de lidar com situações. Só que se eu só contemplo a palavra, se eu só admiro a palavra, mas eu não como dela, não tem como ela suprir o meu organismo, não tem como ela me alimentar a ponto de mudar minhas estruturas internas, a ponto de mudar a minha saúde e fazer com que eu mude externamente. Se eu não como da palavra, mas eu só admiro ela, eu nunca vou me desenvolver a ponto de sair daquela caixinha de ferramentas que o meu pai e minha mãe me entregou e começar a criar ferramentas para lidar com o meu dia a dia. Ferramentas segundo a palavra e não segundo aquilo que foi entregue para mim lá atrás. Então eu preciso ter essa consciência de que qualidades minhas comparadas com esse porco aqui que a palavra está me apresentando, não vai chamar atenção. E às vezes eu bato meu pé duro, tentando fazer com que as pessoas prestem atenção nas qualidades. Só que a palavra ela vem para mudar a sua natureza e toda a palavra de Deus, ela não vai ficar batendo palma por aquilo que você fez de bom.